Boa noite, irmãos. Vamos continuar lá o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Nosso pastor Neil já está de volta na viagem missionária. Foi bom. Depois ele... Domingo à noite, hein? Você que está aí em casa assistindo, venha domingo à noite. Ele falou para nós aqui antes da transmissão que vai passar as fotos, vai falar um pouco da viagem. Estamos curiosos. Então, nós vamos conversar domingo à noite, tá bom? Às 18h30. Continuando nosso estudo de Atos, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, agora vamos para o verso 23. Nós estamos vendo aqui Saulo pregando em Damasco. Eu vou ler a partir do verso 20, mas nós vamos estudar hoje a partir do verso 23, tá bom? Verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Até aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Por esta noite, nós pedimos que o Senhor nos abençoe no nosso estudo. Nós queremos, Pai, aprender, meditar e praticar Tua palavra, Senhor. Através dos seus exemplos, através das orientações que o Senhor deixou para nós. Pedimos sabedoria no nosso estudo desta noite, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos, começando no 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Bom, eu disse na semana passada, irmãos, esses muitos dias, né, foi no final da mensagem de quarta-feira passada, pode ter um significado mais profundo. Se nós lembrarmos lá de Gálatas, capítulo 1, 18, ele diz que ficou 3 anos na Arábia. Então a gente não sabe exatamente quando foi, mas foi por aqui, foi nesse começo. Então, provavelmente, irmãos, Lucas, ele aqui coloca muitos dias, foram esse tempo da Arábia, eu acredito assim, pode ser, tá bom? E aqui, irmãos, no verso 23, diz que os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Irmãos, é curioso, né, embora triste, saber que Saulo estava bebendo do próprio veneno, né? Há pouco tempo atrás, na nossa história, no relato bíblico, ele fazia parte desse conselho. Ele pegava as cartas para perseguir os cristãos. Então, ele sabia que era possível a perseguição e que eles eram cruéis e impetuosos na perseguição, assim como ele fora. Nós já estudamos isso aqui. Ele tinha carta e para perseguir a igreja, e a Bíblia diz que ele assolava as igrejas. Então, ele vinha, agora ele sabia que ele estava do outro lado. O perseguidor agora é perseguido. E, irmãos,
aproveitar aqui esse versículo, né, meditando em Atos. Irmãos, nós não temos uma perseguição desse nível no Brasil. Aliás, se nós pegarmos a história, irmão, não tem. Sabe, tem uma outra exceção, pode ser, mas irmão, não é o comum da nossa história. Não é comum, irmãos, não é. A gente não é perseguido. É claro que, olha, pastor, estou fechando o cerco, não pode isso na escola, não pode... Irmãos, isso vai acontecer mesmo. Mas, irmão, não é ainda hoje. Olha, quando nós comparamos esta perseguição com a perseguição de hoje, a gente tem um desconforto. Desconforto, irmãos. Então, quando você fala, é difícil ser crente, não, é que é difícil viver. Não, você vive, tem doença, tem obstáculo, tem um monte de coisa, mas é só difícil viver. Mas não é uma perseguição. Vamos continuar aqui para você ver. Olha, no verso 24 e 25, diz assim: mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Bom, Paulo ficou sabendo das armadilhas. Irmãos, a gente tem que estar bem centrado na vontade do Senhor, para saber quando Deus diz para ficar, quando Deus diz para ir. Em algum momento, Deus fala com a gente, porque nós sabemos que, eu até li na semana passada, houve um momento em que Ágabo, um profeta, fala assim, olha, o dono dessa cinta, que era de Paulo, vai ser preso em Jerusalém. Ele diz, eu estou pronto para ser preso. E aqui ele não estava pronto ainda. Olha como é interessante. Deus fala conosco. E a gente tem que saber como agir. E aí, irmãos, vai ter que ir na Bíblia. Se você pegar bem, qual é a hora? Você não pode falar, não, eu vou vencer, a gente canta, né? Em teu nome derrubarei muralhas. Não, às vezes, não é assim. Olha Davi. Tem momentos que ele enfrenta um Golias. E tem momentos que ele recebe pedra de Simei, estou falando com você, estudante da Bíblia, e ele diz, deixa, talvez Deus tenha mandado. Quando você tem um plano, você tem que saber assim, qual é o objetivo de Deus para a sua vida e onde o seu plano se encaixa no plano maior de Deus. Sabe, agora já não sou mais esse jovem, quando a gente era jovem, e aí temos jovens aqui, né? Você quer namorar alguém, você fala, Senhor, eu quero namorar essa pessoa, me abençoa. Você não... E se Deus falar que não é, você vai ficar triste. Talvez até revoltado. Tem adulto também que é assim para outras coisas. Mas tem hora que Deus fala não. E eu peguei o exemplo aqui de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, né? Vão comigo lá, por favor, em 1 Samuel 23. É bem interessante lá, Deus falava de outro jeito do que agora ele fala só pela Bíblia, né? A Bíblia está pronta. Mas olha, em 1 Samuel 23, Saul, né? Saulo quer dizer Saul, tá? Mas é o Saul rei lá do Antigo Testamento. Ele estava perseguindo Davi. Então, Davi está lá, escondido, né? Em Keila, nessa cidade. E aí, Saul está chegando. Então, diz o seguinte, no verso 9 do capítulo 23 de 1 Samuel. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traze-me aqui o éfode, que era um manto, irmãos, diferente, que eles consultavam o Senhor. Não sei exatamente como funcionava, mas eles consultavam o Senhor. E disse Davi, verso 10, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor, descerá. Saul descerá. Verso 12, disse mais Davi,
Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim, a meus homens, das mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. Sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Dá uma olhada. A Bíblia diz, saíram para onde puderam. Tem momentos, irmão, que você sabe, e vamos pensar, vamos jogar para o nosso dia de hoje, que nós não temos mais esta revelação. Então imagina, o que nos cerca hoje? Olha, eu vou pensando aqui, né, olha. O que nos cerca é o pecado. Tem hora, irmãos, que nós vamos para um ambiente que sabe que é complicado. Aí o que você fala? Senhor, o pecado vai me pegar? A gente pode falar, não, o pecado não me pega. Ou você pode falar, Senhor, eu vou fugir daqui. Eu vou para onde der, porque, irmãos, Deus nos guarda, mas tem uma hora que a gente se entrega também. Puxa, pensa bem, irmãos, é difícil, né? Eu estou curioso para ouvir o pastor Neil domingo, porque lá deve ter coisas que a gente não imagina, não é a nossa realidade. Mas a nossa realidade aqui, tem lugar que você sabe que vai ser pecado. Você sabe. E aí o que você vai fazer? Vai para onde puder. E onde você pode? Não sei, irmão. Vamos só parar e pensar aqui, porque nós sabemos que ele desceu o cesto pelo muro. Ele fugiu de uma forma vergonhosa, mas ele teve que fugir. Bom, nós temos que achar só a brecha no muro. Você quer ver? Eu vou continuar aqui, porque daqui a pouco eu vou falar sobre esse muro na nossa vida. Volta lá para Atos 9, né? Então, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Bom, se você tem, eu acho que a NVI ou a NVT, eu não sei, uma dessas daí, diz assim, eu acho que é a NVI, mas os seus discípulos o levaram de noite. Irmãos, esses seus aqui, eu não sei qual o manuscrito que eles pegam, mas não tem, irmão, porque não era discípulo de Paulo. Eram os discípulos cristãos, não eram os apóstolos. Saulo não tinha discípulo, porque senão falaria amigos. Eram os cristãos, né? Porque todos eram chamados de discípulos. Isso eram cristãos que só vão ser chamados em Antioquia. Mas então, esses fizeram descer. Mas é só uma questão, não tem problema. Desceram por um muro. Né? Então, tinha um buraco, ou uma casa no muro, eu não sei como era. A gente não tem um relato disso como era. Raabe morava no muro, então talvez tinha um muro, né? Só que aqui em Damasco havia um rei que ele mandou prender Saulo. O nome desse rei é Aretas. Quer ver? Olha, em 2ª carta aos Coríntios, ele fala dessa fuga dele. Olha, 2ª carta aos Coríntios, se você gosta de anotar ou de rabiscar sua Bíblia, e não tiver essa referência, você pode ligar para em 2 Coríntios, capítulo 11, e você pode fazer essa ligação lá na sua Bíblia anotando, porque no verso 32 do capítulo 11, da 2ª carta aos Coríntios, Paulo diz assim, em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos. Damasceno é quem nasce em Damasco. Querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela na muralha. E escapei das suas mãos. Então, olha, tinha uma janela, igual a Raabe, e ele fugiu. Ele escapou. Bom, vamos pensar, irmãos. Aqui, algumas decisões, elas vão te cobrar preços. Grandes decisões cobram grandes preços. É sempre assim. Quando você casou, foi uma grande decisão. Você renunciou a uma vida de solteiro, que você tinha de um jeito e agora tem de outro. Eu vou voltar a falar do pastor Neil. Aqueles irmãos lá, pastor Neil, das tribos lá, que são dessa cultura e foram para lá, eles renunciaram a essa vida aqui. Não tem, irmãos, como eles pensarem nessa vida aqui. Não tem. O shopping lá chama Oca. Não tem jeito, irmãos. Renuncia. E olha, meu irmão, quando você aceitou Cristo, foi outra grande decisão na sua vida.
E você teve que renunciar a alguma coisa. Sempre assim. E agora voltando, você que já tem Cristo, vamos nos imaginar cercados aqui pelo pecado. Irmãos, tem que achar uma janela. Eu não sei qual janela. Mas hoje, nós temos alguns pecados, e você pode ir lá em Gálatas 5, 23, lá vai falar disso, ou 21, ali, as obras da carne, você tem pecado. Então, onde está a janela que você vai fugir? Eu não sei. Ah, pastor, o meu pecado é a rede social. Irmãos, deleta. Apaga a janela. Como é que eu vou viver sem isso? Não sei, irmão, acha um outro jeito. Acha um outro jeito. Tem que achar uma janela para fugir do pecado. Porque é isso que nos cerca. E olha, como eu repito, o Senhor não me vai deixar cair. Não. Eu já penso assim. Vai que o Senhor quer me provar, dizendo, será que você vai cair? Porque ele pode ser que Deus está me provando. Então, eu não quero tentar Deus. Quando o demônio falou para Jesus, pula daqui para cima, ele, não, você não vai tentar o Senhor teu Deus. Então tem hora, irmãos, que a gente está na beira do precipício, sabe que o pecado está para todo lado, e fala, mas Deus vai me livrar. Não. Vem lá, pega uma sala cheia de cobra e entra lá e fala que Deus vai te livrar. Ele fala, não, eu não entro. Então, irmãos, o pecado é isso. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando, Senhor, me ache uma janela. Quando nós não temos janela, irmãos, não temos, por alguma razão, às vezes é o ambiente de trabalho, você tem que falar, bom, Senhor, eu não consigo sair daqui. Por alguma razão, não sei, talvez até no casamento, na sua vida, eu não sei, na sua família, mas você às vezes não consegue sair. Se não consegue sair na situação, aí sim é que nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Nesta situação, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo, ele fala assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Mas olha, eu já dei esse exemplo aqui numa dessas mensagens, não sei quando foi. Mas olha, irmãos, eu tenho que me pegar aqui aos jogadores de xadrez. Você que não entende de xadrez, mas xadrez é um jogo que parece uma guerra, tem várias peças. E a principal peça é o rei. O rei é a principal peça. O resto pode perder tudo. Não é igual dama, que você vai ganhando e vai acumulando e pega a dama e quando tem mais peças, geralmente ganha. Não, lá não. O problema é que ninguém mata o rei. O rei ele entra em xeque-mate. O que é? É uma situação que se ele ficar, ele morre. E se ele sair, ele morre. Essa é a situação. E olha, é um jogo, mas é tão interessante que é assim, imagine, estamos jogando, eu vou brincar aqui, eu e o pastor Neil. Aí ele me vê uma situação que o meu rei vai perder. O meu rei vai perder. E ele vê uma saída, ele tem que me avisar. Ele fala, não é checkmate, hein? É só cheque. E aí eu que pense, tem uma saída. Na nossa vida, nós temos que pensar isso. Naquele momento, na vida de Saulo, no começo da vida dele, ele teve que sair pelo muro. Lá em Jerusalém, ele enfrenta. Eu não sei qual é a fase da sua vida, mas eu queria que você aprendesse. Eu tenho aprendido aqui. As provações, elas acontecem durante a nossa vida. Viver é assim. Quando que a gente fica e quando que a gente sai. E aí, irmão, vem o nosso tamanho. Se eu sei que eu não vou aguentar, eu não vou brigar. Se eu sei que o pecado é uma tentação em determinada área que é muito grande para mim, pode ser dinheiro, pode ser área moral, pode ser uma série de coisas. Se você vê que é muito grande, irmão, abre uma janela e vai embora. É a melhor coisa que você faz. Porque depois você não pode chegar e falar, mas Deus falou que ia me livrar das tentações. Se você entrou, se você pulou do muro, de um prédio de 20 andares, fala, Senhor, não vai deixar eu morrer? Jesus não fez isso. Quem é você para fazer? Então pense,
naquela situação, o rei Aretas tinha determinado que ele seria preso, e ele viu que a cidade estava cercada, tinha guarda dia e noite. Ele falou: eu vou sair daqui. Qual o jeito de sair? Vai, amarra, entra num cesto e vamos jogar você pelo muro. Não foi. Faça isso se você precisar, tá bom? Volte lá para Atos capítulo 9. Nós estamos agora no verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então aí, irmãos, ele volta para Jerusalém. Só que, qual o problema? Irmãos, em Jerusalém, lembra? É de onde ele pegou cartas para ir caçar o pessoal. E agora, quando ele volta para Jerusalém e diz: olha, pessoal, eu sou bonzinho. Agora eu estou do lado de vocês, irmão. Não dá. Não dá. Ninguém acredita. Esse é o problema. Irmão, o nosso passado, ele às vezes nos impede até de evangelizar. Porque se você continua, uma das coisas que tem que fazer, que eu penso, é assim, irmãos, olha, se eu vivia num ambiente onde alguns pecados eram normais, quando eu voltar, eu não posso dar trela para aquilo. Sabe o que é dar trela? Olha, imagine, eu era uma pessoa que bebia, não era o caso, hein? Mas imagina que tal pessoa, eu não vou falar o meu nome, que daí vai pensar que sou eu, não. Uma pessoa bebia, vivia no bar, aí ele sai, fala: mas eu quero falar dos meus amigos lá. Irmão, você tem que ir com muito cuidado, falar e sair. Não, pastor, eu fico lá, sabe? Eu passo todas as tardes lá no bar conversando com ele, ver se ele se converte. Irmão, não vai dar certo. Esse método não é bom. Não é bom, irmãos, não é bom. Por quê? Porque olha o seu testemunho. Agora, o seu passado, ele tem que te condenar. Os seus amigos anteriores têm que falar: agora você é crente, né? Tem que falar assim. Sabe quando eles falam: agora você é chato? Tem que falar assim. Porque quando eles precisarem, o chato, quando eles precisarem da pessoa que fica pegando no pé, eles vão te procurar. Porque na hora da oração eles vão te procurar também. Então agora, Saulo estava lá com a identidade dele, a carteira de identidade dele já não servia mais para lá. Ele tinha, vou brincar aqui, né? Ele tinha perdido a cidadania judaica agora. Ele era um judeu, mas um cristão. Estava agora no lado oposto. Então agora ficava difícil para ele. E o que acontece? Aí Deus manda o escape. Esse escape vem através de um homem, Barnabé. Diz aqui no verso 27, então Barnabé, tomando-o consigo, tomou Paulo consigo, Saulo então, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andando com eles em Jerusalém, andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Irmãos, vamos pensar aqui que nós já vimos sobre Barnabé. Barnabé não aparece aqui. Nós já estudamos sobre ele, já vimos até um pouco do caráter dele no passado, lembra? Em Atos capítulo 4, vamos lá. Em Atos capítulo 4, deixa aí marcado aí, você sabe que em Atos, você que é um leitor da Bíblia, um estudante, sabe que em Atos capítulo 5 vem Ananias e Safira, aqueles que disseram que venderam um valor, um terreno, não era. Antes disso acontecer, e eu lembro que nós estudamos isso e fizemos até essa comparação, em Atos capítulo 4, verso 37, diz: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A gente viu aqui o caráter desse homem. Esse homem era um convertido de verdade. Ele vende a propriedade e dá, é o dízimo dele. E a Bíblia diz que o nome dele é José. Barnabé foi um apelido que os apóstolos deram para ele. Filho da consolação, é assim que eles chamavam ele. Então ele era alguém com bastante ligação com os apóstolos. Era conhecido dos apóstolos, mas também ele era conhecido de Paulo, hein?
Em algum momento aqui ele conhece Paulo. A gente não sabe se era porque Chipre ou de onde Paulo vivia de Tarso era relativamente perto, porque poderia ser. Os comentaristas dizem que de alguma forma eles fizeram uma certa amizade, porque o testemunho de Barnabé é bem forte. Nós hoje poderíamos dizer assim que Barnabé era aquele que dizia, eu ponho a minha mão no fogo por ele. Essa é a expressão que a gente usaria no Brasil. Ele ressurge aqui como um companheiro e ele afiança. Porque quando você fala fiador, você quer dizer assim, olha, eu assumo a dívida dele. É isso que ele está fazendo, ele está afiançando a idoneidade de Paulo. Ele, como amigo, veja, lá em Atos capítulo 4, os apóstolos conheciam Barnabé. Então, Barnabé era a pessoa que ia falar, um elo de ligação entre Saulo, o antigo perseguidor, agora um cristão, para mostrar aos apóstolos que era isso. Então, nota, Barnabé, no verso 27, tomou Paulo consigo e o levou aos apóstolos. E lá ele disse, está vendo esse Saulo aqui? Olha, ele contou toda a história de Saulo. Então, ele conhecia e tinha já testificado a história de Saulo, a conversão dele no caminho de Damasco, e como ele falava que Jesus era realmente o Messias. E mais, diz aqui que andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Olha, a gente não sabe como é que foi, mas nós temos que fazer alguma ligação aqui, irmãos, com Gálatas. Porque em Gálatas, olha o que ele diz. Vamos comigo em Gálatas 1:18? Daqui a pouco eu volto. Só porque você viu que aqui, tanto em Coríntios como em Gálatas, ele conta essa história dele em Tarso, né? Gálatas capítulo 1, verso 18, diz assim, depois, passados 3 anos, depois da conversão, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Talvez tenha sido esses 15 dias que ele ficou em Jerusalém. A gente não sabe. Sabe, mas ele ficou ali, algum tempo. Mas alguns acham que foi esses 15 dias, que Barnabé ficou com ele em Jerusalém, dizendo, olha, é esse aqui mesmo. Vamos lembrar que daqui a pouco, quando chegarmos em Atos capítulo 15, onde vai ter o concílio de Jerusalém, Barnabé e Saulo voltam para lá. Lembra que eles voltam quando tinha aquela dúvida. Nós vamos chegar lá, em Atos capítulo 15. Só porque se você quiser ler, aproveita e já lê na sua casa. Mas daí eles voltam juntos. Então, Barnabé é mais ou menos a chave que abre as portas para Saulo entrar. Porque ainda o pessoal não confiava muito na conversão dele. Porque, irmãos, tinha sido um homem muito bruto contra a igreja. Como que agora defende? Como que agora defende isso? É como o ex-bêbado que agora prega contra a bebida. Fala, você estava aqui com a gente até há pouco tempo? Então, agora não estou mais. É assim. De certa forma, eu e você também. Nós saímos do mundo de pecado e quando a gente volta, não, mas você fazia bagunça com a gente aqui? Você ficava bebendo com a gente aqui? Você desfumava, depende do pecado seu, da coisa que você fazia, e agora não faz mais? Agora não faz mais. Era assim que aconteceu lá, que acontecia lá. E aí, voltando lá para Atos capítulo 9, e falava ousadamente no nome de Jesus, do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Aqui, lembra, nós já temos visto esses gregos aqui, lá atrás, esses gregos eram aqueles de Alexandria, eram aqueles que eram chamados os helenistas. Eles eram judeus que tinham costumes de gregos, porque eles estavam aculturados lá, não estavam em Jerusalém somente. Então, estes também queriam matá-lo, como nós vemos aqui. E aí, o que acontece? Os irmãos, os cristãos, o acompanham até Cesareia e o enviam para Tarso. Irmãos, aí o que acontece? Essa Cesareia não é a Cesareia de Filipe. É uma outra Cesareia que ela é portuária. Pelo menos os comentaristas dizem isso, porque tinha como ir para Tarso. E ali tem a região da Síria e da Cilícia. Quando você vai em Gálatas, de novo temos que ir para Gálatas, hein? Temos que ir, irmãos, paciência.
Temos que ir para Gálatas. Vamos lá, para Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, no verso 21 em diante, diz assim: depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, você vai notar que quando que essas igrejas ali da Galácia, da Cilícia, perdão, da Cilícia, da Síria, que elas existiam, não estão nas viagens missionárias, provavelmente foi aqui que começa ali a fazer discípulos. E eles começam a falar do Evangelho. E o mais importante, eu quero terminar aqui no verso 31. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Irmãos, a gente não sabe como que era essa paz. Por quê, irmãos? Como que era a paz se nesta época tinha um dos piores governadores, ou imperadores romanos? Calígula é do ano 39. E sabe o que esse imperador manda fazer? Ele manda construir uma estátua para colocar no templo de Jerusalém. Então, os judeus provavelmente estavam brigando politicamente com Roma e deixaram Paulo e os cristãos em paz. Então, não é que eles estavam em paz sem a perseguição dos judeus. É só isso. E aí nós vemos as turbulências políticas. Olha, como a gente não tem base, a gente vai nos comentaristas. Então, provavelmente, irmãos, eu acredito que tenha sido isso. A perseguição romana era grande, depois virou-se contra os cristãos, mas começa brigando lá com os judeus. Essa turbulência política deixa a igreja crescer, perseguida, mas deixa ela crescer, porque os judeus estavam preocupados com Roma. E aí eu fiquei pensando na gente. Em você aí que briga por política, irmão. Quando Deus deixa os governos fazer essa bagunça que está fazendo, irmãos, ele tem um propósito. Há um tempo atrás, como está transmitindo, eu não vou falar, mas há um tempo atrás, não vou falar quem, teve uma missionária que ela veio aqui e ela estava ali na Ásia Central ali. Paquistão, Quirguistão, onde o evangelho é proibido. Por causa dessa briga, olha como é que é. Dessa briga entre Brasil e Estados Unidos, que já vem vindo há tempo, e o Brasil se aproxima de outros países, Rússia, China e até Irã, ela conseguiu o visto e ela já comprou a passagem, está indo para lá, para o Paquistão, onde ela não podia entrar. Então, irmãos, Deus controla tudo. Deus controla tudo, irmãos. Não tem jeito. Deus é o controle. Ele controlou a vida de Saulo. Ele deixou que Calígula perseguisse os judeus naquela época, e as igrejas começavam a crescer, e tinha nas palavras do escritor Lucas, tinham paz porque os judeus pararam de persegui-los. E assim, irmãos, quando Saulo quis falar com os apóstolos, e eles, claro, não quiseram logo de cara, Deus manda Barnabé, que era um homem que nós já vimos lá, capítulos antes, nós lemos hoje capítulo 4, era um homem conceituado entre os apóstolos. Então Deus manda a pessoa certa, no lugar certo, na época certa. E até mesmo as pessoas que nós achamos erradas, mas Deus coloca no momento certo a pessoa errada, para que o momento errado fique certo. Era isso que eu queria falar com os irmãos hoje, mas eu quero terminar, semana que vem continuamos, mas vamos para o Salmo 113. É lá o último versículo das minhas anotações aqui que eu coloquei. Salmo, capítulo 113. Eu vou deixar esses 2 versículos com você hoje. No Salmo 113, verso 4. Exaltado
está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Irmãos, Deus é soberano. Ele sabe dos nossos problemas, das nossas doenças. Ele sabe o porquê das nossas tribulações. Ele sabe o porquê do momento político que passamos. Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Pastor, mas nós estamos sofrendo. A ideia é, Deus prometeu que eu não sofreria ou prometeu que a igreja dele ia vencer os sofrimentos? Só tem que pensar nisso. Sofrer faz parte. Pastor, ninguém me contou isso. Contou sim. Quando você nasceu, já foi recebido aqui com tapa. Plaft! Aí você fala, por que eles batem? Ó, cada um diz que é para respirar, né? Eu acho que é para dizer bem-vindo ao mundo. É aqui que funciona assim, ó. É bolacha do começo ao fim. Caiu. Até a água caiu. Mas eu estou brincando, eu só quero dizer que Deus controla, tá bom? Deus controla toda a humanidade, controla a minha vida e controla a sua vida também. Tá bom? Semana que vem nós continuamos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu controle, Pai, por sua soberania em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor nos mostra que em cada detalhe, em cada amigo como Barnabé, em cada perseguição política, como houve com os imperadores, o Senhor está no controle para o bem e para a glória do teu nome. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor nos faça aceitar a tua vontade para o bem e que, Senhor, o Senhor nos abra janelas para que possamos fugir nos muros do pecado. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos terminando a transmissão. Para você, até domingo, 9 horas da manhã. Tá bom? Deus abençoe. E para os irmãos que estão aqui, sexta-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui, hein? Tá certo? Vamos lá. Deus abençoe.